paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos dando início a mais um vídeo para mostrar o fim da lei em Cristo Jesus. Ou melhor, a lei que em Cristo Jesus teve o seu fim. E é a lei que confunde todos os pregadores, que diz que os mandamentos foram tirados. Eles pegam essa lei que chegou ao fim em Cristo Jesus e disse que esta lei é os mandamentos. É essa lei mais outras leis que nós estamos meditando. Então nós estamos esclarecendo uma das principais leis. Quando começou essa lei? Começou lá em Gênesis, no capítulo 17, Deus faz um pacto com Abraão. E ele disse aqui, no 17 de Gênesis, capítulo de número 17, ou Gênesis 17, versículo 1. Primeiro, nós precisamos saber o que é pacto, o que é aliança. Isso aqui é um pacto, uma aliança. Ele diz assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhes o Senhor e lhes disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim é esta minha aliança contigo, será pai de muitas nações. Não mais te chamarão Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas peregrinações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completares 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto o nascido em casa, como o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa
carne, como aliança perpétua. O incircunciso, cujo a carne do prepúcio não for circuncidado, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Então, nós estamos aqui vendo essa declaração de Deus a Abraão sobre essa aliança que ele tinha com Abraão. Ele fez com Abraão. Quando você tem aliança com Deus e você mantém a aliança com Deus, você não foge do seu chamado. Você busca agradar a Deus sempre, sempre em tudo. E o que é? Nós precisamos saber o que é circuncisão, o que é prepúcio, né? O prepúcio você já sabe o que quer dizer, né? Que é aquela dobra que tem né, de pele no pênis do homem, da criança, cobra grande do pênis, e precisa ser tirada. Por quê? Porque ela impeça o pênis de desenvolver, de crescer. Então, principalmente na hora que é para ter uma relação. Então, precisava ser feito esse pacto. E Deus escolhe de Abraão, ou do seu povo, do povo de Israel, exatamente esse lugar no corpo humano, para fazer uma aliança com o povo ali, tirando o sangue dali, porque aquilo ali era como se fosse uma virgindade do homem. Era como se o homem fosse virgem, é o que eu entendo, né? Para se relacionar, uma relação sexual, tinha que ter, aquilo ali tinha que se fazer. Se não sentia dor, se machucava, até sangrava, né? A mulher tem aí o seu ímero, né? Vaginal. Então, para ser uma moça pura, virgem. Então, o homem teria isso. E Deus pedia isso para os filhos de Israel logo cedo, quando tinha 8 dias, para que desde o início os filhos de Israel já pertencessem a Deus. E quando os filhos de Israel, se relacionassem com mulheres, com relacionamentos sexuais, os filhos que iriam nascer, já nasceria com essa aliança. Os seus pais tinham aliança com Deus e eles iam fazer a mesma aliança com seus filhos, para que eles pertencessem a Deus. E Deus escolheu exatamente esse lugar. Quando você eu participava da feitiçaria e fui chamado muitas vezes para fazer pacto, tinha que cortar o dedo, dava um dedo ou qualquer outra parte para tirar sangue, para oferecer a um caboclo, a um guia, a um orixá, a um exu, a qualquer uma entidade dessa, para fazer parte, fazer um pacto com eles, uma aliança com eles, com as entidades. Mas eu não fiz nunca isso. Como também nunca fui circuncidado. Fui circuncidado no Espírito. Estou circuncidado no Espírito. A circuncisão de Israel, primeiro foi isso no físico. Depois, também no Espírito. Por isso é que quando Cristo veio ao mundo, ele desfaz essa circuncisão. Por que ele desfaz essa circuncisão? Porque a circuncisão que Cristo veio fazer para eu e para vocês, ou para vocês e para mim, foi no Espírito. E a nossa circuncisão na carne, Deus não exigiu. Por quê? Porque os filhos da escrava, os da escrava são muito maior do que os da aliança. Você conhece isso nos netos de Abraão, que são Ismael e Isaque. Isaque, filho da promessa, e Ismael,
se eu não estou enganado, se é Ismael mesmo, se eu não me engano, ele, o filho da escrava. Então, o filho dele, os descendentes dele, foi muito mais numerosos na terra do que o filho da legítima, da aliança, que era o filho da Sara, né? Que era Isaac. Então, quando Cristo vem, para que ele une todas as nações em uma aliança, qual foi o novo pacto? Qual foi a nova aliança? O que ele fez para trocar a aliança? A primeira coisa que ele faz, todos nós sabemos que Cristo foi circuncidado ao 8º dia. Ele passou por esse processo porque ele cumpriu a lei. Para quem diz que Cristo violou as leis, até nisso, seus mentirosos, Cristo cumpriu a lei, Cristo obedeceu a lei, ele cumpriu a velha aliança, findou essa aliança em Abraão no que diz respeito a esse exercício. Essa aliança não acabou no que diz respeito o exercício físico, a operação, nós podemos dizer assim, dessa pele, desse prepúcio, que se fazia no macho. Esse sinal aqui, que representava o sinal de Deus, que era a morte do seu filho, enviando o seu filho. Por isso, aqueles que não passavam por esse processo dessa aliança, ou desse exercício físico aqui, não poderia pertencer à linhagem de Israel, não poderia pertencer aos filhos de Deus. Então, Cristo vem e ao vir a este mundo, já com a aliança completa, ou no seu tempo determinado, findado, Paulo disse em Gálatas 4, versículo 1, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Abra comigo lá, para não ficar em minhas palavras. Gálatas, capítulo de número 4, quando Paulo disse assim, versículo 1, digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere-se do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de tutores e curadores. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou então Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamamos Abba Pai. Assim que já não és mais escravo, mas servo. Não és mais escravo. Então Paulo está dizendo assim, agora vocês não são mais escravos. Vocês são servos, vocês são filhos. Vocês pertencem a Deus. O versículo de número 7, ele diz assim, assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que, por natureza, não são deuses, mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempo. Então, Paulo está dizendo aqui do fim de uma lei. O fim da lei para todas as nações. Porque de todas as formas, o pacto feito ao Abraão, a aliança feita com Abraão, ela pertencia também às demais nações da terra. Mesmo os que pertencia a Agar, ao seu filho, também pertencia a essa aliança, desde que ele se achegasse a Israel e aceitasse a circuncisão e fossem circuncidados, fosse comprado por dinheiro ou escravo, tinha que ser circuncidado para pertencer à aliança.
para pertencer à linhagem de Israel, para que pudessem ser salvos. Então, aqueles que não eram da linhagem de Israel, não era salvo? Não, era salvo sim, poderia ser salvo sim de todas as formas. Todo aquele que não era circuncidado também poderia ser salvo. Mas o que a aliança implicava era para pertencer a uma nação exclusiva de Deus, uma nação que pertencia totalmente a Deus, que era, no caso, a aliança de Israel, ou melhor, a nação de Israel. Esse pacto, essa aliança, acabou-se em Cristo, no que diz respeito ao exercício físico. Então, Paulo disse aqui para os Gálatas: vocês precisam conhecer agora, até mesmo aqueles que não pertenciam à linhagem de Israel, era o que o Paulo estava dizendo. Agora, vocês precisam conhecer a Deus. Cristo veio, e essa ideia, que era o que o Paulo queria dizer, que nós judeus somos únicos, acabou. Vocês agora têm a oportunidade de também pertencer à promessa de Deus e pertencer a Deus, e por isso que eu estou aqui. Acabou isso. Venha Cristo, venha a Deus e torne-se filhos. Por quê? Porque Paulo está dizendo que quando a gente não conhece a Deus e não sabe o que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos servir aqueles que por consequência não são Deus. E é assim que está o mundo, e assim é que está a igreja. A igreja servindo a Mamon, a igreja servindo a homens e dizendo servir a Deus. A igreja faz de tudo hoje, só não faz obedecer o evangelho e servir a Deus, ainda que eles pregam. Tem aqueles que pregam, o evangelho não é oba-oba, o evangelho não é isso, o evangelho não é aquilo. Não é mesmo, mas você faz dele um oba-oba. Nós vemos os movimentos religiosos por aí, envolvendo tudo aquilo que não é de um filho de Deus, como por exemplo, marchas para Jesus. Marcha para Jesus não existe, é um título, mas essa marcha aí é para o bem da prefeitura, é para o bem da política. Quem é que aparece nos palácios, nos palancos lá? Se não os prefeitos, governadores? Não tem nada de marcha para Jesus aí, tem marcha política e não marcha de Jesus. Eles vão enganando a vocês e vocês ficam como meninos levados debaixo do jugo de tutores e curadores, e vocês não abrem os seus olhos para perceber que vocês estão em uma nova aliança, um novo pacto. Então, quando Cristo diz para Abraão: essa é a minha aliança, todo macho será circuncidado na carne do seu prepúcio. Então, ali Deus fazia a circuncisão, os filhos de Israel faziam a circuncisão em cada um daqueles que nasciam. Vejam comigo que quando Deus chama Moisés para dirigir Israel, logo no capítulo 12, Deus disse assim para Moisés, no versículo de número 12: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então vejam aqui, que quando Deus chama Moisés, que ele vai tirar da terra do Egito, ele já faz a primeira ceia, a primeira Páscoa, simbolizando a saída dos filhos de Israel, a liberdade dos filhos de Israel da escravidão. Paulo diz todo o tempo que você é escravo. Então, os egípcios não sabiam o que era, ou melhor, os filhos de Israel, ainda naquele tempo, não entendia da sua liberdade. Estava preso no Egito. Circuncisão ficou parada por um tempo.
Durante todo o tempo que os filhos de Israel ficou no Egito, não se vê relato aqui de que eles foram circuncidados lá dentro do Egito. Eu não vejo aqui. Pode existir? Pode existir. Teve? Não sei, mas pode ser que tenha. Se você sabe que tem, parabéns. Continua confiando e crendo, porque essa foi uma aliança que começou desde Abraão e só acabou em Cristo. Então eles tinham que ter circuncidado em todo lugar. Então vejam, quando eles saem de lá, Deus mostra a liberdade para eles. Vocês agora são livres. Só que continua a aliança no pacto com sangue. Veja que quando ele sai de lá, Deus vai ferir os primogênitos e Deus manda que Moisés circuncidasse, matasse um cordeiro, matasse ou um bode, um cabrito, para que eles pudessem comer esse cabrito, e o sangue desse animal, desse cordeiro, teria que ser passado nas veias das portas, porque Deus ia punir os egípcios por causa da escravidão dos filhos de Israel. Então, quando operava o menino, quando fazia essa operação, o que vinha? O sangue. E esse exercício acabou. Quando? Quando Cristo vem. Ele cumpre a lei no quê? Nessa mesma direção. Ele vai lá e faz a sua circuncisão. Ele foi circuncidado. Você verá isso no decorrer dos vídeos. Cristo sendo circuncidado. Então, para quê? Para que cumprisse esse pacto. Paulo disse ali para os Gálatas: vocês não conhecem a Deus, por isso vocês estão embaixo da lei. A lei que prevalecia perante toda a terra, que era a lei da circuncisão, ainda estava ali. Paulo queria abrir os olhos de toda a humanidade e dizer para eles que isto acabou em Cristo. Aliás, até o apóstolo Pedro, né? Se não é Paulo, ele cairia nesse mesmo jogo dos judeus e voltaria atrás. Pedro deu um trabalho tremendo para Jesus, depois vem dar trabalho para Paulo, mesmo sendo o que ele foi, Você vê isso em Atos dos Apóstolos. Então, quando Deus, Cristo, vem, ele confirma a aliança, ele faz aliança, ou melhor, ele cumpre a aliança, fazendo o mesmo exercício. Por quê? Porque esse exercício declarava que toda a gente que fazia isso, todos os machos que faziam isso, pertencia ao povo de Deus. Então Deus estava mostrando ali para os filhos de Israel o que ele disse para Abraão: a minha aliança contigo é perpétua. Porque depois, ou quando completar o tempo, como Paulo disse em Gálatas, vou repetir para você entender, eu tirarei essa aliança, eu vou renovar essa aliança. Tiro ela dessa forma, tiro esse exercício que ela foi feita, que ela foi criada, e coloco um outro exercício, para que ela permanece para sempre. Enquanto existir o ser humano na terra, essa aliança vai prevalecer, só que o exercício é diferente. A circuncisão saiu em Cristo, e aí Cristo vem fazendo uma outra aliança. Aí há a diferença. E qual é a diferença que houve em Cristo Jesus? A diferença que houve em Cristo Jesus: o sangue do homem não seria mais derramado. Abra comigo em Josué 5, que você vai ver que essa aliança, ela continuou, ela foi duradoura. E quanto era importante para os filhos de Israel permanecer nessa aliança. Josué 5, diz a Bíblia aqui, versículo 1. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitava o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estava ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que se passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo, diz o Senhor a Josué: faz faca de pedra, ou de pederneira, e circuncida segunda vez
os filhos de Israel. Então Josué fez faca de pedras, de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate. Aralote. Olha aqui, ó. Que coisa importante para você entender o que é servir a Deus, irmão. Os filhos de Israel já eram circuncidados. E o Senhor disse, ó, circuncida mais uma vez. Vai, Josué, como eu vou circuncidar? Isso aqui era em guerra. E aí Deus disse para Josué, você faz faca de pedras, vai na pederneira, tira a pedra, uma lasca daquela pedra lá, você conhece isso, né? Eu conheço muito bem. E você faz uma faca disso aí, cortava muito ou não? Ia doer muito para fazer, não. E você faz a circuncisão naqueles filhos de Israel lá, pela segunda vez, já foram circuncidados, mas os que não foram circuncidados ainda, você vai lá pela segunda vez e circuncida. E foi circuncidado todos os filhos de Israel, que já tinham sido e que não tinham sido. Para quê? Para pertencer à linhagem dos filhos de Israel. Porque se não tivesse a circuncisão, eles não poderiam pertencer à linhagem dos filhos de Israel. Abram comigo, nós vamos agora andar bastante na Bíblia sobre este assunto. E você vai abrir comigo lá no capítulo de número 7. Capítulo de número 7 do Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo de número 7. Para você ver que ela foi tirada. E o que Cristo fala sobre ela? Capítulo 7, versículo de número 20. A multidão respondeu: estás possuído por demônio. Quem procura matar-te? Disse Jesus. Fiz um milagre e todos vós admirais. Por que Moisés vos deu a circuncisão? Olha aqui o que Jesus falava para os filhos de Israel, ou para os judeus, que não queriam obedecer, não queriam servir, não queriam receber o Messias, o que eles queriam continuar na sua lei, na velha aliança, na velha lei que era essa circuncisão, fazia isso e ia adorar os ídolos e achava que com isso pertencia a Deus. E assim está o povo hoje. Vai para a igreja, chega lá, recebe qualquer coisa, talvez receba uma bênção e nem sabe quem deu a bênção, ou melhor, nem sabe quem fez o milagre. Porque se você pensar que é só Deus que está fazendo milagre aí, você está muito enganado. 99% aí dificilmente é Deus operando no que diz respeito milagre divino. No que diz respeito milagre de maravilhas. Tem milagre, tem curas, tem algumas curas que Deus está fazendo, mas a maioria das curas que está sendo feita aí é vinda de quem? De Mamon. Você vai ver ele fazer milagre e eu vou te mostrar dentro da Bíblia muitos. Então ele diz aqui, por que Moisés vos deu a circuncisão? Por conta disso, todos dizem que essa lei da circuncisão é a lei de Moisés. E que quem obedece mandamentos hoje, lei, está debaixo dessa maldição da lei de Moisés. Mas veja o que Cristo diz na parte B. Embora na realidade a lei não venha de Moisés. Então, acusadores, para de acusar Moisés. Para de acusar Moisés. A lei não veio de Moisés. A lei vem de Deus e dada a quem? Veja Cristo dizer. A lei não veio de Moisés, mas dos patriarcas. A lei veio dos patriarcas.
E quem é os patriarcas? Primeiro Abraão, depois os seus 12, ou melhor, o seu filho, seus netos e os seus bisnetos. Então, Abraão teve o Isaac, e o Isaac gerou os 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. E Jacó que gerou todos os patriarcas. Então, veio dos patriarcas, veio de Abraão e veio de Isaac e Jacó, e não de Moisés. Então, pregadores, vocês que usam dizer que a circuncisão, que a lei e as leis pertenciam a Moisés, vocês já estão condenados se não pedir perdão a Deus. Vocês acusam o inocente de tudo e vocês arrancam todas as leis divinas e os mandamentos dentro da Bíblia por interesses próprios, interesses financeiros ou por maldade. Vocês são condenados. Moisés não deu nada de lei. Isso está lá no livro de Gênesis, no livro de Números. Pode olhar lá ele repetindo isso. Eu não dei lei nenhuma. Eu não dei circuncisão nenhuma. Josué não deu circuncisão nenhuma. Nenhum deles deu circuncisão nenhuma. O pacto foi feito com Abraão, e Abraão estendeu a lei para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, que se estendeu a Israel até Cristo voltar. E nunca foi de Moisés. Como vocês são maldosos de acusar Moisés, depois acusa Paulo, depois acusa Jesus, acusa os apóstolos, acusa todo mundo. Por que vocês fazem isso? Por interesses que vocês têm. Aí, o Senhor está dizendo aqui, não veio de Moisés, veio dos patriarcas. E no sábado, circuncidais um homem. Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vós indignais contra mim por eu ter curado o homem todo no sábado? Olha o que Cristo diz aqui. E é isso aqui que eles confundem e vai dizer que a lei é de Moisés. Então Cristo está dizendo aqui, por que vocês violaram a lei de Moisés? Por que vocês violam a lei que Moisés cumpriu, que Moisés obedeceu, que Moisés fez? Porque Moisés ordenou a todo Israel que fosse circuncidado. O sangue deveria fazer parte de o exercício deveria fazer parte de uma aliança, e a aliança tinha que ter sangue, porque aquele sangue simbolizava a quem? Ele aqui, Jesus de Nazaré. Só que essa aliança não operava milagre, não operava sinais, não operava prodígios nem maravilhas, a não ser que Deus o fizesse. Mas o Cristo que viria para substituir esse exercício e essa aliança, haveria de trazer tudo isso, que misericórdia, graça e amor estava debaixo das suas mãos, estava em suas mãos. Ele vem, e quando ele vem, vai curar a pessoa no sábado. E quando Cristo fala para o povo de Israel aqui, no sábado vocês circuncisa, ou seja, vocês não estão dizendo que a lei de Moisés é para ser obedecida, que era o sábado. Aqui Cristo já coloca não a lei da circuncisão, mas os 10 mandamentos que esse Cristo deu para Moisés, para os filhos de Israel, e não para Abraão, para os patriarcas. Então você precisa entender, a lei que foi tirada foi a lei que foi dada para os filhos de Israel, que veio para Moisés, que Moisés praticou, que Moisés continuou e que ficou para os filhos de Israel até Cristo voltar, no que diz respeito ao exercício da circuncisão na carne do prepúcio. Essa carne do prepúcio, esse exercício na carne do prepúcio, não precisou ser feito mais a partir de Cristo. Foi tirado esse pacto, foi tirada essa aliança, e aí Cristo faz uma outra aliança com eles, cumpriu a aliança e faz uma outra aliança com eles. Mas quando ele fala aqui, os filhos de Israel joga na fronte, no rosto de Deus, lança em rosto de Cristo, dizendo: você está curando no sábado, você não pode fazer isso no sábado. Cristo está dizendo:
Você está falando de uma circuncisão? Do que vocês estão falando? Do que vocês estão dizendo que eu não posso fazer? De que lei vocês estão falando? Vocês estão querendo obedecer uma circuncisão que veio dos patriarcas e não de Moisés, que Deus deu e Moisés praticou e muito bem, e vocês estão fazendo até hoje. E eu estou curando no sábado, libertando uma pessoa que é doente no sábado, e vocês não querem que eu faça isso, porque vocês fingem obedecer aos mandamentos e não obedecem nem os mandamentos e nem a circuncisão. A circuncisão vocês fazem no sábado? Pode fazer no sábado a circuncisão? Pode derramar o sangue no sábado? Vocês estão fazendo isso. Não que Cristo ia proibir a eles de fazer a circuncisão no sábado. Não, Senhor, ainda estava no tempo. Essa lei da circuncisão só acabou quando Cristo ressuscita. Não é para fazer mais, ele ressuscitou, não é para fazer mais. Mas até o tempo em que, ou melhor, até Cristo ser circuncidado, quando Cristo circuncisa, que ele muda tudo isso e passa a entrar a outra aliança, ele então morre e paga o preço dos pecados do povo, ele confirma a nova aliança. Então, durante o tempo em que Cristo esteve aqui, ele esteve ensinando o pacto da nova aliança e fazendo a nova aliança com o seu povo. E a aliança foi em quê? Em sangue. Então Jesus está dizendo para ele: vocês estão pegando a circuncisão que vem dos patriarcas, dizendo que é de Moisés, e está fazendo ela, está circuncidando. No sábado vocês vêm circuncida. Eu no sábado não posso curar uma pessoa, porque vocês dizem que eu quebro a lei de Moisés. Eu não quebro a lei de Moisés. Quem quebra a lei de Moisés é vocês, que no sábado não quer cumprir a lei. Porque a lei no sábado é o quê? É obedecer e não proibir de fazer misericórdia ao povo, de exercitar misericórdia ao povo. A circuncisão que vocês aprendeu e diz que é de Moisés, vocês continuam fazendo. Mas exercitar misericórdia, que é o que eu vim fazer, vocês não querem aceitar. Por quê? Porque o sábado, que é o dia de obediência, vocês fazem dele um comércio. Mas circuncida. Não está errado em circuncidar no sábado. Cristo quis dizer para eles que não. Mostrou para eles que não. Mas Cristo mostrou para eles que não obedecer os mandamentos, que era a lei que ele deu perpetuamente, que vinha junto dessa aliança que ele fez com Abraão, essa lei eles não queriam obedecer. Então, quebrando a lei dos mandamentos, quebrava também a lei da circuncisão. No que diz respeito, exercitar misericórdia, não no que diz respeito ao exercício físico. Você precisa fazer a diferença entre uma coisa e outra, senão você vai pecar contra Deus. Amém? A Bíblia é delicada. E a Bíblia só pode ser pregada por quem recebeu de Deus direção, por quem recebeu de Deus aliança, por quem fez com Deus pacto e aliança para pregar o Evangelho. Não para colocar um título de apóstolo, de pastor, um título de mesclado não sei aonde, de doutorado não sei aonde, de pós-graduado no que diz respeito a essas coisas aí que é as teologias da prosperidade, de todas as coisas que eles fazem por aí. Isso aí Paulo dispensou, e Paulo jogou fora. Então eles fazem tudo isso, é bom fazer? Não tem nada contra, mas se não tiver a revelação do Espírito para direcionar o povo e ensinar o povo, você vai ensinar muito, você vai ensinar bonito, vai ensinar que parece que está cheio de unção, mas está com barulho e oba-oba. Porque unção está dentro da palavra correta e do ensinamento correto, e a salvação vem através disso. Se você não fizer isso, você pode ter tudo que você tiver, mas chamado você não tem. Então olha para os cursos que você fez aí, meu querido, e verifica o que você está ensinando, para saber se você está ensinando o que Deus manda. Amém? Nós vamos continuar para você saber esses exercícios, o exercício da circuncisão, Cristo tirando ele e fazendo um novo pacto, a nova aliança e um novo exercício no seu sangue. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor.
Como é bom conhecer o teu evangelho. Por isso Paulo estava dizendo aos Gálatas que eles não iam para frente, que eles não prosperavam, que eles não prosseguiam, que eles não continuavam. Eles seguiam, chegavam lá na frente e voltavam para trás. E servia a outros, novamente aos deuses que já havia deixado, voltando aos rudimentos do mundo e querendo voltar a ter para nova a velha aliança que era a circuncisão. Então, Paulo estava ali para esclarecer, e aqui estou eu por tua graça e por tua misericórdia para esclarecer, não sendo nem a sombra de Paulo, mas sendo em ti o que tu me chamou, o que tu quer que eu seja, mas o que eu quero mesmo é pregar o teu evangelho. Me dá sabedoria e me usa em tuas mãos, para que o povo não pereça, e que todo plano e projeto do inimigo e obras dele venha a ser frustrado e destruído, porque nós precisamos falar a tua palavra. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra, Pai. Abençoa os nossos jovens, abençoa os idosos, os velhos, os enfermos, os doentes, abençoa cada um, Pai. Os viciados, tenha misericórdia, tira dos vícios que estão nos presídios, socorre misericórdia sobre eles e dá livramento. E quanto aos políticos, pune. Eles têm que ser punidos. Eles são rebeldes. Eles querem destruir, se deixar, eles vão destruir a pátria. Os pastores desobedientes, pegam eles. Agora os que estão lá dentro, que são enganados, que são gente sinceras e fiéis a ti, tenha misericórdia e faz com que abra os seus olhos para te servir e andar contigo e ser salvo. Obrigado, Deus, por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz e o nosso próximo vídeo.